Em breve também vamos trabalhar com outras medicinas, outras alternativas, como a terapeuta do desenvolvimento pessoal, coaching, tristeza, depressão, ataques, ansiedade, pânico, traumas, vícios, fobias, etc, etc. Tudo isso no canal Açor. E tudo isso é gratuito. É uma questão de falar com os familiares, com os amigos, etc. Estou farto de dizer isso. A saúde é em primeiro lugar. E também a parte de dieta também vamos ter aqui. Vamos ter a saúde. E vamos ter a saúde gratuita. É uma questão de divulgar. Tira. Bem-aja a todos os telespectadores do canal Açor, uma vez mais na Vilha das Lajes, com o médico Carlos Carvalho. E hoje vamos falar sobre a nossa alimentação. É ou não importante a gente ter uma alimentação correta, como é sabido, mas jejum intermitente, ou como é que se deve fazer o jejum mais corretamente para quem tem diabetes e para quem não tem diabetes? Ora, saudações a todos, mais uma vez, é um gosto estar com todos vocês. Obrigado pela gentileza de fazer esta entrevista e vamos então responder. Vamos primeiro pela alimentação. A alimentação é importante e preponderante em relação à melhor saúde ou à falta dela, porque efetivamente depende como se come e o que se come para que o nosso organismo esteja bem. Como já aqui disse, o importante acima da alimentação é a mente, já disse isso, não me quero estar a repetir, passando agora a analisar o aspecto da alimentação. O nosso corpo é ele em si, isto para que se possa entender, ele é um laboratório, mais do que isso, mas funciona como um laboratório e em todo o seu processo biológico ele tem uma série de, portanto, de reações químicas, reações fisiológicas, químicas, ou seja, bioquímicas, por causa da biologia química que entra aí. Essas reações, tal como acontece cá fora, a quem faz experiências de química, quando misturar dois produtos incompatíveis, quimicamente, dá-se uma reação que pode ser desastrosa e por isso há que ter cuidado nas misturas da química que se faz em laboratório, senão pode até criar explosões. Na realidade, estamos fazendo isso no nosso organismo inconscientemente, claro, sem o saber, ao fazer misturas alimentares completamente prejudiciais e incompatíveis. O que pode dar muitas vezes azia, que é o primeiro alarme que não só a azia, há muita coisa. É um coisa. dos fatores que chama a atenção, que não está a correta a comida que comemos. Exatamente. Curiosamente, e foi bem que puxou este assunto da azia, portanto, a acidez que vem à pessoa, a pessoa acha que está com excesso de ácido, mas às vezes é exatamente o contrário, é falta de ácido que provoca isso. E depois tomam pela medicina convencional antiácidos e cada vez o processo vai ficando pior a nível interno, porque muitas vezes não é isso, mas são alterações digestivas e, nomeadamente, problemas que têm que ver bastantes vezes com más trocas a nível até interno e disfunção biliar, portanto a própria bilis não está a ser, portanto, induzida na quantidade necessária para o alimento que está e dá toda uma série de alterações e quem diz a bilis diz outros fatores como as enzimas pancreáticas e não só. Daí que nós temos que ter muito cuidado com o que comemos. Por exemplo, agora vamos entrar, para não complicar e não entrar aqui em conversa muito, enfim,
mais fechada para o público em geral, nós vamos analisar os alimentos pela situação dos glúcidos e dos prótidos. Portanto, glúcidos são açucarados e prótidos são as proteínas, em princípio. Os que contêm proteínas são os prótidos. Mas dentro disto, nós temos vários grupos alimentares que ingerimos. A maior parte dos vegetais, tudo isso vai dar todo um processo de hidratos, portanto, vai implicar na quantidade de hidratos de carbono. As proteínas nós vamos adquirir sem ser na carne e no peixe ou nos ovos, vamos adquiri-las essencialmente nas leguminosas. As leguminosas são riquíssimas em proteínas. O que são leguminosas? São os feijões, o grão, etc. Toda essa família são leguminosas. O amendoim não é uma leguminosa, é uma oleaginosa. Mas tem proteínas? Tem, mas a banana também tem proteína e não é leguminosa. Mas já lá vamos. Então, quer dizer, a maior fonte de proteína está nas leguminosas. Depois, isto em termos de alimento de origem vegetal. Eu não estou a dizer que a carne ou o peixe não tem proteína. Sim. Tem bastante, mas não é este ponto que estamos observando. Então, além disso, o arroz, se for integral, também tem uma parte proteica. Os cereais integrais têm também proteína, além de outras substâncias e também alguns tipos de açúcares próprios a eles, que estão, portanto, que fazem parte de todo o grupo de hidratos de carbono. Não esquecemos que quando se fala em hidratos de carbono, as pessoas têm aquela ideia de que os hidratos de carbono são o pão e são a massa. Realmente são, porque são feitos de farinhas que provêm exatamente dos cereais, a maior parte deles. Por conseguinte, todo o cereal vai também, portanto, funciona na parte do hidrato de carbono. E então é preciso ver que há uns que são mais ricos em proteínas do que outros, e uns são mais ricos em quantidade açucarada, depois na decomposição a nível da ingestão, e efetivamente isso fará a diferença nós sabermos fazer as combinações. Quando a gente junta demasiados hidratos de carbono, normalmente induzimos o organismo à flatulência. Porquê? Porque depois vai gerar fermentações e essas fermentações vão produzir exatamente gases, etc. e quantidade de álcool também. Evidentemente, o álcool não vem somente do álcool que ingerimos. Todo fermentado fornece algum grau de álcool em geral. Por isso, embora o álcool fisiológico seja necessário ao organismo, tudo o que comemos descompensado ou sem saber pode prejudicar a nossa função. Daí que é muito importante a gente tocar o aspecto alimentar. Uma coisa que as pessoas fazem frequentemente, sobretudo a cozinha portuguesa, mistura arroz com batata e ainda mete pão em cima. Faz um fermento. É claro, é um autêntico disparate, desculpem, mas é verdade, é um autêntico disparate de excesso de carboidratos e de substâncias incompatíveis. A gente tem que perceber as compatibilidades e incompatibilidades alimentares.
Por exemplo, arroz com batata da terra, dito, não liga bem. Arroz com batata doce não é a melhor ligação, mas Sofre-se. aguenta-se. Todos os legumes ligam bem com oleaginosas, com frutos oleaginosos. São eles a azeitona, portanto, o nosso amendoim falado há pouco, que também tem proteína. Que é engraçado, 7 gramas de carne e 7 gramas de amendoim é a mesma proporção. E temos também as amêndoas, as nozes, enfim, o caju, todas as oleaginosas vão bem com cereais. Vão bem com legumes e, sobretudo, vão bem com hortaliças. Mas, já com os cereais, embora as oleaginosas vão bem, os frutos doces, porque depois temos a divisão dos frutos doces, frutos ácidos e frutos neutros. Portanto, a questão dos frutos, os frutos ácidos vão bem com as hortaliças e vão bem com os cereais. Os frutos doces já não vão bem com os cereais, porque vão fazer uma mistura da frutose exatamente com o açúcar que o próprio cereal contém. E aí é uma mistura de demasiado glúcido que pode, portanto, circular inicialmente na circulação sanguínea após a assimilação que é feita na digestão. Daí que temos que ter cuidado. Demasiados açúcares induzem fermentações e demasiados hidratos de carbono, também por excesso de açúcares, vão provocar as ditas fermentações. É importante saber que nunca se devem misturar frutas doces com frutas ácidas. O que é que ganha a causar? Se mostrares duro, são incompatíveis e podem provocar, por exemplo, reumatismo. Então muita gente, eu já fiz doce e amargo para compensar uma com a outra, não é aconselhável. Não se deve aconselhar, não se deve fazer, mas a maior parte das pessoas fazem. Também é importante, por conseguinte, as frutas neutras vão bem com qualquer dos grupos dos alimentos que vão melhor com as frutas doces ou que vão melhor com as frutas ácidas. Mas as frutas neutras, como é que... Eu, por exemplo, posso não saber, muita gente não sabe. As frutas neutras são o pero, não é a maçã, o pero, e são a banana, são frutos neutros. O pero e a banana. Maçãs, há maçãs doces e maçãs ácidas. Por isso, devemos saber discernir umas das outras. E se não souberem, provem ver qual é mais ácida e logo vê. Há pouco falou, mas deixou o pão e o arroz também não se dá. O pão e o arroz não se dão também. O pão e as massas também não se dão. Massa com batata não se dá. Há toda uma série de elementos que não devemos combinar.
Mas há uma coisa que as pessoas também não sabem, na grande maioria, que é, devemos ou não beber água antes, um quarto de hora ou meia hora antes da refeição, ou depois da refeição, beber água ou beber qualquer coisa, beber vinho, beber cerveja. Fora sempre da refeição, fora sempre da refeição. O vinho, quando tomado, pode-se tomar com a refeição, nunca em grande quantidade, e de preferência, que me perdoem os produtores, vão-me bater, mas de preferência vinho maduro, portanto nem verde nem verdelho, porque é mais ácido e é pior para o organismo. Bebidas chamadas espirituosas, como as aguardentes, são absolutamente desaconselhadas para a boa saúde. Não quer dizer que uma vez, um pouquinho tomado, mas fora da refeição ou isso, que vá matar alguém. Mas é preciso cuidado e muito raramente. Por conseguinte, os vinhos brancos normalmente são mais ácidos do que o vinho, mesmo maduro, são mais ácidos que o vinho tinto. Deve ser sempre de preferência vinho maduro, tinto. Vinho branco maduro não é tão aconselhável para o fígado, porque o fígado não gosta dele. Embora as pessoas não sintam, mas é uma das portas de envenenamento do fígado. O vinho branco, mesmo maduro, e os verdes, muito pior, muito pior. São muito agressivos para o fígado. Embora o rim seja estimulado por eles e funcione melhor. Mas funciona melhor de uma maneira que vocês não imaginam, pensam que é saudável, e muitos médicos não analisam a causa, pensam que isso é favorável, mas não. É porque o fígado não reagiu bem, manda-o rapidamente embora e ele vai logo atuar no rim para ser expulso, porque o rim é uma das portas de eliminação. E o fígado é a fábrica ou usina das transformações. Já disse isso aqui, lá para trás. E, por conseguinte, isto tudo para uma melhor saúde e em nome de uma melhor saúde. A alimentação deve ser feita da seguinte forma. Água ou qualquer outra bebida que não água não deve ser tomada na proximidade da alimentação, da refeição, nem durante e nem depois. E nem depois, pelo menos por 2 horas e pouco, porque é o tempo que leva a fazer a digestão, regra geral. O que é que causa bem de... Eu agora estou a tomar, por exemplo, seja remédios, seja o que causa... Aí há problemas em beber, por exemplo, eu quero tomar as minhas vitaminas ou proteínas, certo. Eu vou ter que beber naquela fase de sol, mas certo. é só nessa fase. O tomar água na altura da refeição vai, efetivamente, diluir os sucos gástricos e fazer com que a digestão se retarde e possa fermentar no estômago e no aparelho digestivo, mesmo além do estômago, mais precisamente devido a uma má transformação pela baixa de ácido. O que é que acontece? O estômago é um meio muito ácido. Se lhe deitamos água na altura, ele fica ácido ainda, mas um pouco mais alcalino, portanto com uma reação não tão ácida, e daí que não é muito adequado. Porque além dos ácidos, há a produção das chamadas enzimas digestivas, e estas vêm com o facto da gente estar a ver o alimento, etc., começa a ensalivação a produzir-se na boca, tal como
ficou demonstrado por Pavlov sobre o reflexo condicionado no cão. Verifica-se que nós começamos a salivar e a produzir enzimas favoráveis à digestão só pela contemplação do alimento, ainda antes de o tomar. E se nessa altura que já estamos a preparar todo o campo digestivo para se realizar a digestão, nós tomamos um líquido, nomeadamente a água, vai retardar. E se a água for gelada, piorou muito mais. A água tem que ser normal, o ambiente de corpo. A água deve ser tomada sempre à temperatura ambiente. E se essa temperatura estiver muito fria, como em certas ocasiões do inverno, a água deve ser mantida na boca e nunca engolida antes de amornar à temperatura do corpo. Além do mais, os líquidos nunca devem ser bebidos seguidamente. Devem ser mantidos na boca na altura, mesmo à temperatura normal, ensalivados, mastigados e depois engolidos. Eu faço isso, mas há muita gente que diz, tu amortecer, a cerveja aqui... É tudo por ali sempre fora, a não arrear. pode ser. Isso prejudica-me. Isso é prejudicial porque o líquido, e vocês sentem, o líquido chega ao estômago frio, vocês sentem uma coisa fria no estômago. Isso é sempre prejudicial. Daí que há toda uma série de regras. Vocês reparem, os animais, quando bebem, eles bebem gradualmente e vão bebendo e ao mesmo tempo vão mastigando a água, vão ensalivando. Portanto, não bebem como nós. De outra forma, nós temos coisas importantes a tratar. A fruta não deve integrar a refeição principal, seja ela o almoço ou o jantar, mas sim deve ser consumida como refeição ela própria, refeição única. Então eu vou agora a um restaurante, ou vou a uma casa qualquer, ou em minha casa, comi bem. Digo, pá, agora estou cheio, estou farto. Vou tomar o que me diziam a seguir. Não se deve tomar fruta nem nada a seguir. Mas Nunca. sempre antes, se quiser tomar, um quarto de hora, meia hora antes da refeição. Deve-se tomar sempre antes, o primeiro prato é a fruta. O primeiro é a fruta, ao contrário, aqui é O primeiro tem que ser a fruta. Porquê? A fruta vai favorecer as enzimas todas necessárias para o corpo, não só na digestão, como para a boa saúde. Depois a seguir, e portanto essa fruta tem que ser escolhida em função da alimentação que nós elegemos. Mas isto depois eu hei de dar aqui uma explicação mais profunda sobre a alimentação num outro programa. Mas fica aqui já uma ideia. Que não se deve comer antes Deve-se comer a fruta em primeiro lugar. E não após. E depois não se pode seguir logo ao prato Temos que seguinte. esperar, mesmo o intervalo. Esperar aí uns 10, 15 O minutos. tempo que o homem vem trazer à mesa. etc. Exato, uns 10, 15 minutos e começar então pela sopa. Ou sopa ou consomé, que é um caldo. Um caldo ou uma sopa. Para ajudar a digestão e a boa nutrição. Depois, entre esse e o prato seguinte, esperamos novamente uns 10 minutos e então comemos o prato. O prato não, a comida que vem no prato. Mas é a forma de falar. Comemos o chamado prato seguinte, devidamente ordenado em função daquilo que nós sabemos ou temos consciência do que é comer corretamente. Bebidas? Nenhuma. Sobremesa. Sobremesa, a única coisa que se pode comer será um prato composto de cereais com alguns frutos compatíveis, frutos secos, compatíveis com o que se comeu no antes, no durante
E agora no finalizar, que tipo de cereais vamos pôr? Não, não vamos pôr nada do que vocês estão a pensar. Vamos fazer, por exemplo, um pudim de arroz. Como fazemos o pudim? Podemos fazer o pudim sem doce. Quer dizer, pode ser doce, mas adoçado com fruta. E que fruta? Dos tais frutos secos, colocar, eventualmente, as tais sultanas ou passas, não é? Podemos fazer passas de alperce também, junto, vão bem as de alperce com as de uva, perfeitamente, e pode-se colocar algumas frutas oleaginosas, especificamente amêndoa, que é que vai melhor nesta situação. Podem colocar um pouco de mel, quem quiser. A amêndoa, falando da amêndoa, mas não a amêndoa que a gente compra. Não. O miolo da amêndoa. A amêndoa, efetivamente, e fez bem em lembrar isso. Mas também essas não existem, a não ser normalmente na Páscoa e pouco mais. Sim, mas já pessoas aproveitam o agradável. Não é efetivamente aquelas amêndoas com capa de açúcar da Páscoa, não são essas. Mesmo, a amêndoa mesmo o miolo. Essa amêndoa terá que ser primeiramente descascada, tirada mesmo a pele e seca antes no forno. E depois disso pode ser partida em pedaços, miudinhos ou não, conforme o gosto de cada um, e colocado em cima a decorar. Quem quiser pode aplicar um pouco também de canela. E nozes. As nozes são oleaginosas, devem ser consumidas de preferência ou fora ou com a refeição. Se a refeição tiver couves, portanto, tiver as couves, as nozes vão perfeitamente com as couves e fazem um excelente acompanhamento. Não se devem consumir demasiada quantidade, porque o ácido de noz promove a formação de aftas na boca, por causa precisamente de que ajuda depois a desequilibrar e a instalar fungos. Os kiwis é que me faziam muitas vezes, quando eu exagerava a comer pois, kiwi. Disse tudo. Disse tudo. Disse tudo. Como eu já tenho dito, a diferença entre o remédio e o veneno é somente a dosagem. Pois. Portanto, uma coisa é boa, sabe bem, não podemos abusar, porque ficamos agradavelmente envenenados. Podemos tomar alguma coisa em cima da refeição, alguma bebida? Sim, podemos. No final, juntamente com esta sobremesa, podemos tomar esta ou outra. Pode ser, por exemplo, tapioca, pode ser essas coisas assim, escolhem-se precisamente para fazer a sobremesa, quem quiser e gostar. O que se pode tomar? Um chazinho da avózinha. O chazinho da avózinha, como a gente diz, são aquelas infusões de plantas que vão bem com a parte, até ajudam a digestão. Que chazinho da avózinha a gente pode tomar? A hortelã ajuda porque é digestiva, ativa as funções hepáticas e pode-se perfeitamente tomar hortelã. Também é vermífuga, ou seja, atua para tirar os parasitas de dentro de nós. Tem algumas vantagens. Portanto, a hortelã é um bom chá, dito assim, para vocês entenderem, que se pode tomar com a refeição.
Quantas folhazinhas, quando se compra o A chá já hortelã, comprado? a hortelã, o melhor, se possível, se estiver fresca, é melhor de tudo. Não deve ferver, deve ser colocada em água que já ferveu e deve-se deixar ficar uns 15 a 20 minutos antes, com a água, portanto, bem quente, para ela a infusão. E com a água ainda quente, começar a tomar o chazinho. O chá não deve ser nunca tomado frio. Deve ser sempre com água morna, portanto tépida já, ou então ainda um pouquinho quente e nós esfriamos-la na boca. A infusão do chá muitas vezes vai só até 5 minutos. Que é recomendado lá 5, na 10 caixa. minutos, consoante a planta. infusão, eu qual é a disse, vantagem que eu tem? disse 10 a 15 minutos ou 20 com a hortelã, porquê? Para concentrar os princípios que ela tem como vermífuga, mas pode ser menos. A infusão tem um X de tempo, essa infusão tem vantagens, porque ela vai buscar tudo os químicos todos que a planta tem. Exatamente. Toda a planta tem substâncias químicas e elas estão ali misturadas, não são sintetizadas, ou seja, não são separadas nem produzidas artificialmente em laboratório as moléculas, mas sim são moléculas naturais, muito melhor aceitos pela nossa biologia. Para terminar, falta só a última pergunta que fiz no início. Que é a questão do jejum. A questão isso. do jejum. Eu não tinha esquecido. Estava cá. A questão do jejum. Portanto, o organismo, como eu tenho dito, sofre de várias intoxicações que a maior parte das pessoas colocam só coisas para dentro e esquecem-se de que quando vocês têm uma máquina, vocês de vez em quando não podem colocar-lhe o combustível que ela precisa, têm que parar de a usar e têm que reparar, limpar, lubrificar, etc. O organismo, que é outra máquina, esquecem-se disso. E então depois ficam doentes, porque colapsa. São 4 horas e meia, são 4 e meia, eu ainda estou em jejum. Eu fiz jejum, Ok. O jejum, normalmente, é recomendado e aconselhado precisamente não só nos processos de desintoxicação, porque é muito necessário em princípio, e depois como medida de manter o organismo saudável. Há formas diversas de praticar jejum. Pode-se praticar jejum uma vez por semana, apenas, escolhendo o fim de semana para fazer jejum, e aí chegam a fazer jejum absoluto de 24 horas. Ou seja, durante um dia inteiro ninguém come nada, só come no dia seguinte. Pode-se beber. Exatamente, ia falar agora disso. É recomendado que neste jejum, porque é um jejum desintoxicante este, é recomendado que neste jejum se consumam líquidos apenas. E não é cerveja, nem realmente algum sumo de fruta daqueles já que existem aí assim prontos que compra no mercado. Não. Somente apenas de preferência água e também de preferência, em alguns casos, fazer uma desintoxicação de sumos de fruta feitos na ocasião e ingeridos no momento. Mas isso depois a gente fala, porque isso não é para fazer assim de qualquer maneira. Enfim, este é um jejum depurativo. Depois temos outro tipo de jejum. É o jejum de tempo limite, ou seja, é chamado jejum intermitente. É aquele que é feito constantemente, diariamente,
em que a pessoa consome a última refeição e fica X horas a estabelecer até à outra refeição. Comerá 1 ou 2 refeições por dia, segundo a sua opção, e entrará em jejum novamente até o dia seguinte. Então há jejuns mais curtos e jejuns mais prolongados, mesmo intermitentes. Pessoas, por exemplo, que têm tendência a sofrer de baixa de açúcar, chamado hipoglicemia, não se recomenda fazer estes jejuns muito prolongados. Recomenda-se sim começar com jejuns de algumas horas e ao fim não estar tanto tempo e ir comendo alguma coisa mesmo leve e adequada também para depurar, mas não tanto tempo, por causa de não ter flutuações de glicémia que possam colocar em risco a sua saúde. Pode dar desmaio, etc. E há certos casos que baixa de glicémia pode entrar em coma. É só por isso, em certos casos, temos que estar atentos. Nos outros, quem sofrer de hipertensão arterial, não há melhor remédio que o jejum intermitente. Quem sofrer de problemas cardíacos e vasculares, não há melhor remédio que o jejum intermitente. Continua. Quem sofrer de problemas até de reumatismo, etc., pode melhorar com jejum intermitente. E há também processos desintoxicantes. Há pessoas que antes de comer, quando estão para terminar o jejum intermitente, fazem uma entrada numa bebida desintoxicante. Qual delas, muito frequentemente? O vinagre de cidra. Muita gente toma vinagre de cidra diluído em água como bebida desintoxicante. Um copo e uma colher ou duas de sopa. Exatamente, de vinagre de cidra. Mas é absolutamente benéfico, antiartrítico e anti-inflamatório. É bastante benéfico. Há pouco eu esqueci-me de dizer, quando falei nos chás, nas infusões, eu falei na nossa hortelã, mas atenção, temos muitas outras. Temos, por exemplo, a macela, que também podem tomar, por exemplo, à noite, macela ou camomila, que ajuda a relaxar e até a promover um sono mais descansado. Temos outra ainda que ajuda a colmatar a digestão e também é relaxante, que é a melissa ou cidreira. A cidreira também é muito importante. Mas pronto, passando à frente, voltando agora ao que estava a falar dos jejuns. Lembrei-me, desculpem, porque já há muita coisa e aqui o nosso amigo aparece-me de assalto no consultório, telefona-me em cima, estou aqui, posso ir aí? Então eu não tenho nada preparado, isto é tudo o que sai do que há. De maneira que não há qualquer preparação, por isso vocês não reclamem, desculpem, mas é assim. É aquele assalta-me de emergência. E é assim. Mas continuando, o processo do jejum, o jejum pode ser mantido da seguinte forma: deve-se começar sempre a consumir, quando se sai do jejum, começa-se a consumir um alimento mais leve, a primeira refeição sempre mais leve, e depois irá normalmente para as 2 refeições. Irá para a refeição final, antes de entrar em jejum novamente. E isto o que é que dá? Normalmente a pessoa está em jejum desde o chamado jantar até ao que seria o almoço, que não será almoço, mas sim uma preparação de ingerir alguma coisa, daí mais ou menos a 1 hora e pico, então faz o que toma primeiro será um líquido sempre, para ajudar, e depois será a primeira refeição mais leve, mais saudável, e mais tarde,
irá comer a última refeição e pronto, e assim vai ficar até o dia seguinte. É bastante benéfico. Claro, já sei que não, e vocês desculpem-me, já sei que não estão muito de acordo por causa das coroações, do Espírito Santo, disto tudo. Esta nossa ilha aqui é assim, mas eu só estou a dizer como é que se pode ter boa saúde. Tomar umas cervejas de vez em quando não há problema nenhum, desde que se saiba beber e de preferência fora da refeição. E o que é que vai bem com a cerveja? O que vai bem com a cerveja são frutos secos, sobretudo as oleaginosas. Ou então o velho termoço, que é o bom companheiro da cerveja e que também beneficia o pâncreas. A cerveja em si não é muito má. É melhor que o vinho. Sem dúvida, muito melhor que o vinho. Não é muito má, porque ela, além de ser diurética, contém determinadas substâncias nutricionais que até ajuda a reparar o pâncreas. E não só. É cevada, por exemplo. Exatamente. Agora, é preciso cuidado quanto às quantidades. Como digo, o que é bom em pequena escala torna-se nocivo em alta dose. E é assim. E terminamos, à próxima temos a continuação da alimentação, que é o ponto fundamental para a saúde. Só que as pessoas podem só beber aquele copinho de água se tiver a tomar aquilo que não, mas quando tiver, exatamente, quando tiver que tomar remédios, tome água morna a acompanhar. Porque se a água for morna, embora e procurem não beber um copo assim, porque têm que engolir 3 comprimidos e vocês não conseguem glu, isso não vale a pena. Isso é muito mauzinho. Mas habituem-se a engolir comprimidos e cápsulas, porque isso é um problema meramente psicológico. Quando vocês engolem pão ou engolem outras coisas que estão a comer, vocês não sabem, não têm noção do tamanho do que estão a engolir. Muito maior do que um comprimido ou uma cápsula. E vocês engolem aquilo sem problema. Como dizem, ai, não passa, não... É psicológico. Comecem a tentar treinar isso. Vençam esse bloqueio. Porque com muito menos líquido vocês conseguem. Eu, por exemplo, sou capaz de tomar 4, 5 cápsulas ou comprimidos juntos, com um golo de água, com apenas um só golo de água, e não me fiquei aflito. Pronto, e foi assim que terminamos a primeira parte sobre a nossa alimentação e sobre a nossa saúde. Até uma próxima. Muito obrigado a todos e desculpem qualquer coisinha. Até à próxima. E agradeçam sobretudo aqui ao nosso amigo, não a mim, porque ele é que vem cá buscar alguma coisa neste aspecto. Ensinar não custa nada e fica bem. Aliás, eu só quero dizer uma coisa. A verdadeira missão do médico, a sua verdadeira função, não é passar remédios, mas sim educar para prevenir doenças. Esta é a verdadeira missão do médico. Um bocado esquecida, mas é essa a verdadeira missão do médico. Por isso o que a gente faz é informar. Obrigado a todos. Não banhaja. Vocês que veem estes programas de saúde no canal Açor e provavelmente já tiveram também doentes. O que é que acham? É bom estar doente? É bom estar de cama? Por que não dizer ao seu familiar, ao seu amigo, ao seu vizinho que o canal Açor tem um programa de saúde? Você não paga consulta, não perde tempo, é na hora do descanso que você pode ouvir este programa. E é muito bom saber e dar a informar que temos um programa de saúde, porque nada paga a saúde.